Bom dia, pessoal. Tudo bom? Mais uma semana, nossa terceira TPC específica de matemática. Vamos dar início, então. Aguardei alguns minutinhos já. Então, aí, hoje, o título, né, da nossa TPC é a discussão de habilidades e possibilidades para roteiros de estudo que envolvem geometria. Vou pedir relembrar novamente para que todos deixem o microfone e a câmera desligados, mas vocês têm liberdade aí para pedir a palavra no chat, tá? Antes eu colocava aqui para vocês serem breves nas falas, né? Mas eu até mudei aí a minha frase, ó. Participe com as suas ideias, né? Porque nós temos uma característica aí de sermos sucintos já, os professores da área. Então, gostaria que vocês pudessem participar mais, tá? Sei que muitos ficam inibidos, né? Depois eu tive a oportunidade de conversar individualmente com algumas pessoas. As pessoas falam, não, mas eu não participo porque eu tenho vergonha. Mas, assim, a participação de vocês enriquece demais, né? As nossas discussões. Novamente, o formulário, ele fica no blog, disponível para vocês. Eu abro ele logo no finalzinho da reunião, tá? E eu peço que vocês respondam estou fechando às 10 horas da manhã, tá? Por conta da demanda do nosso trabalho, até preciso fechar antecipadamente. Então, não esqueçam de responder, respondam hoje, né? Para não esquecer, tudo bem? Eu fiquei com a impressão que semana passada algumas pessoas deixaram de responder, tá? Mas assim, porque foi um número menor, né? A gente teve uma diferença aí entre a outra semana. Então, por favor, assim, acabando a TPC, já deixa a sua resposta lá, ok? Então, vamos iniciar. Quais são os objetivos aqui da nossa reunião? Marcos, meu microfone está ok? Estão todos me ouvindo? Aqui eu te ouço bem, sim, Aline. Ok. Os objetivos da nossa reunião hoje é apresentar as dúvidas e sugestões dadas pelos professores no último formulário, refletir brevemente sobre os desafios do ensino da matemática, discutir algumas habilidades das unidades temáticas geometria e grandezas e medidas, mas até dessa unidade temática grandezas e medidas que ela é bem próxima da geometria, tá? Então, mais em torno da geometria. Analisar possibilidades e adaptar planos de aula para roteiros de estudo no ensino remoto. Aí eu vou falar de alguns planos de aula da nova escola, da possibilidade de utilizarmos esses planos de aula, né, que é um material livre que nós podemos utilizar para facilitar aí a nossa elaboração desses roteiros, e comparar planos de aula com atividades do caderno do aluno, né, mostrar esse contraponto que tem de semelhante, diferente, né, e ampliar possibilidades de investigação utilizando materiais e simulações do software GeoGebra, ok? Então, quais foram as dúvidas apresentadas, tá? Houve uma dúvida aí sobre mudar o horário da parte da tarde, das 14 às 15h30. Eu acredito que seja uma pessoa que assista a gravação que colocou isso no formulário. Não entendi muito bem a dúvida, mas esses horários que eles são direcionados para a escola, eles são realmente sugestões, tá? Cada escola tem autonomia para organizar os horários de ATPC. Então, assim, o pessoal da tarde assiste no horário da gravação, então é totalmente ajustável no horário da ATPC. Não sei se é essa a dúvida, né? Porque muitas vezes o Fred ele envia um cronograma, um organograma, né, de ATPC, mas é como um modelo, é como uma sugestão. Então, esse horário é flexível, sim, principalmente para quem vai assistir a gravação, tá? Basta você conversar com o seu coordenador, né, com a sua gestão aí, ver a melhor possibilidade. Não sei se eu tirei essa dúvida, qualquer coisa coloque novamente. Teve aí uma dúvida de uma professora
eu acredito que possa ser dúvida de algumas pessoas, né? Porque até mesmo quando não tínhamos o ensino remoto, essa dúvida ela aparecia, que é o seguinte, que muitas vezes vocês não conseguem acompanhar as aulas, por exemplo, a sequência do bimestre, né? Os alunos ficam com dúvida, é necessário retomar. A professora aí deu o exemplo do segundo ano do ensino médio, né? E aí ela pergunta, o que ela faz agora? Ela continua nessas habilidades do segundo bimestre ou inicia o conteúdo do terceiro bimestre? Bom, acredito que essa resposta, ela não é uma resposta padrão, tá? Ela não é uma resposta definitiva, tem que ser desta forma, ok? Então, eu vejo da seguinte forma, tá? Uma sugestão minha é a seguinte: você vai finalizar as habilidades que você havia trabalhado, que você está trabalhando no percurso, porque não faz sentido começar uma habilidade e não fechar, não sistematizar essa habilidade, né? Vai fazer avaliação, tá? E eu acredito que você possa, aquelas habilidades que não foram desenvolvidas, né? Uma ou outra habilidade que ficou ainda para trás, você pode deixar em segundo plano para tratar depois na recuperação do retorno ou em outro momento, porque eu acredito que o alinhamento com as aulas do centro de mídia, ele é muito importante. A gente viu aí que não anda certinho, certinho, mas se você ficar nas habilidades do segundo bimestre e no centro de mídias e no terceiro bimestre, o descompasso vai ser muito grande. Então, para que o aluno possa aproveitar melhor essas aulas do centro de mídias, você optaria por trabalhar neste momento, então, na mesma sequência que eles vão trabalhar lá. A não ser que, né, uma habilidade que ficou sem ser trabalhada bem e que é pré-requisito para compreender os conteúdos. Por isso que eu falo que não tem uma resposta padrão, né? E você também conhece a sua realidade, você conhece as suas necessidades aí, tá? Mas é essa sugestão que eu deixo para a professora e que eu coloquei porque acredito que possa ser dúvida de muitas outras pessoas. Bom, outra coisa. O pessoal pediu para disponibilizar os materiais trabalhados na TPC. Os materiais trabalhados na TPC, eles são disponibilizados no blog do Núcleo Pedagógico, tá? Vocês podem colocar lá no Google, eu coloquei aqui, estou projetando aqui a página do Núcleo Pedagógico, tá? O endereço é esse aqui, supernúcleo.prudente.blogspot.com, tá? Então, aqui na lateral direita, vão ter esses materiais de ATPC disponibilizados pelo núcleo, tá? Aqui, ó, no feed de notícias principal, é onde você encontra os formulários de avaliação e presença da TPC, né? Ele está por disciplina, você procura aí a disciplina de matemática e pode acessar aqui pelo link, tá? Mas na sua direita aqui, você encontra pautas e apresentações de ATPC do núcleo pedagógico, tá? Você clicando aqui, você vai ter separado por área aqui, linguagem, ciências humanas, ciências da natureza e matemática, tá? Então, aqui, e ainda dentro da pasta de Ciências da Natureza e Matemática, a gente tem aquele período que nós realizávamos em conjunto, né, que é Ciências da Natureza, e tem aqui as específicas de Matemática, logo, logo, então aqui eu tenho a TPC do dia 23, a TPC tá erradinho esse língua portuguesa aqui no meio. A TPC do dia 16, aí logo, logo o Marco já coloca hoje a TPC de hoje aqui para vocês, tá? Ó. Então, da semana passada, aquele roteiro, tá? E o material da TPC já está aqui disponibilizado, ok? Mas caso vocês sintam falta de algum material, vocês queiram tirar alguma dúvida específica, tá? O meu e-mail é lineclaro@prof .educacau.sp.gov.br, vocês podem me enviar um e-mail querendo tirar alguma dúvida de algum material, alguma parte que vocês não entenderam, ou até mesmo entrar em contato com o seu coordenador, que o tutor me repassa aí as dúvidas que vocês tiverem, ok? Pode ser
dúvidas relacionadas, por exemplo, ao currículo de matemática, que vocês queiram questionar, trocar uma ideia, pode me enviar um e-mail também, ok? Então, aquele pessoal que estava pedindo para compartilhar o material, toda semana, praticamente no mesmo dia, a gente já coloca esse material aí no blog, tá? É aí que vocês vão encontrar. Aline, Sim. só um comentário aqui no chat da professora Isabel. Ela diz o seguinte, com relação à questão das habilidades essenciais. Devemos retomar as habilidades essenciais no terceiro bimestre para dar continuidade ao conteúdo proposto para o bimestre. Ela fez esse comentário. Então, essa semana, né, ela está sendo caracterizada como a SEI, né, Semana de Estudos Intensivos, né, é aquilo que eu falei, você pode sim tirar essa primeira semana para retomar de forma geral, né, as habilidades essenciais do segundo bimestre para a continuidade do terceiro, não tem problema nenhum. O que eu disse, o que eu acredito, né, o meu comentário foi da seguinte forma, eu não acredito que investir muito tempo em habilidades que ficaram em atraso, porque senão o descompasso com o centro de mídias vai ser muito grande, aí o aluno vai ficar mais perdido, né, ele não vai aproveitar aquela aula do centro de mídias e vai ficar descompassado ali, tá? Mas, é claro, vocês têm total autonomia no desenvolvimento do trabalho. Aquilo que vocês considerem que vai contribuir melhor com a aprendizagem dos alunos, vocês têm essa liberdade. Mas, se ainda restar alguma dúvida, pode nos questionar também, tá? Continuando aqui. Então, espero, pessoal, procurem aí o blog, tá? O blog é sempre atualizado, tá? Esses materiais estão sempre disponíveis. Pode acontecer, né, de atrasar um pouquinho algum material. Cobrem o PC de vocês, que eles nos pedem. Na hora a gente já envia também para o WhatsApp, tá bom? Essas habilidades essenciais, onde encontrá-las, tá? Então, eu deixei o link. Hoje, vocês vão pegar as referências, tem muitos links, ok? Inclusive, foi sugestão de uma professora que, quando a gente trabalhasse com algum material, já fosse colocado esse link no blog, esse link no chat, né, naquele momento. Mas hoje, assim, hoje vocês vão ver que é bastante material, se torna até um volume excessivo aí de links, então eu preferi colocar todas na apresentação, tá? Quando for um caso mais específico, né, a gente vai colocando esses links aí no chat para vocês, tá? Mas eu preferi colocar todas na referência, eu vou pedir para vocês baixarem o material da TPC, que aí vocês vão ter todos os links lá. Então, eu coloquei para vocês o link das habilidades essenciais do terceiro bimestre, mas vocês também encontram na intranet, tá? E assim que mudar o bimestre, vai ter essas habilidades essenciais lá no site do Centro de Mídias também, né? Tem habilidades por dia, tem habilidades semanal, que estão sendo trabalhadas, e tem as habilidades essenciais do bimestre ali que estão sendo trabalhadas, ok? Mas qualquer dúvida ainda, se não encontrar, se tiver alguma dificuldade, por acaso o link der algum erro, peça para o seu coordenador que a gente encaminha também, ok? Então, essas foram as dúvidas aí que eu consegui captar, tá? E sugestões. Entre as sugestões aí, nós tivemos 47 pessoas que contribuíram com sugestões, né? Da forma que escreve, fica bem variada as sugestões, né? De 168 participantes, então, assim, não foi a minoria que participou, mas todas essas sugestões eu considerei e tentei trazer o que fosse possível para a TPC de hoje já, tá? Então, a principal sugestão aí dada foi trabalhar temas e habilidades do ensino fundamental, né? Porque nós demos enfoque para uma habilidade do ensino médio, né? Mas eu discuti com vocês que essa habilidade, né? Ela vem sendo construída em todo o decorrer no ensino fundamental também, né? Mas hoje nós vamos focar um pouquinho nas habilidades do ensino fundamental. Então, os professores pediram trabalhar as habilidades do ensino fundamental, especificamente, outros falaram trabalhar as habilidades do terceiro bimestre, gostaria já de ver sugestões para o terceiro bimestre, tá? Então, esse foi o item mais comentado. Sobre o GeoGebra,
né? Muitas pessoas tinham questionamento sobre isso lá, que a maioria votou que gostaria de conhecer mais, né? Mas também nas sugestões colocou algumas coisas específicas, por exemplo, a professora Marta tinha citado sobre de homotetia, né, que ela gostaria de trabalhar. Na hora de analisar as habilidades do bimestre, esse conteúdo ele não vem específico. Por isso, eu não vou trabalhá-lo, professora Marta, mas eu coloquei sugestão de homotetia lá nas referências, tá? Coloquei um tutorial de como construir e coloquei uma sugestão de uma ferramenta, uma ou duas ferramentas já prontas lá no GeoGebra para serem utilizadas, tá? E então foi sugerido assim trabalhar outros recursos, conhecer mais, explorar a geometria dentro do GeoGebra, tá? Assim como o GeoGebra, existem outros softwares de geometria dinâmica, né? Dos que eu conheço, os mais utilizados, por exemplo, tem o Régua e Compasso, tá? Mas o que é legal de aprender o GeoGebra na sua amplitude? Porque ele consegue abordar bem, né, tanto a álgebra como a geometria, né, e tem bastante material disponível. Então, por isso que eu estou focando nele, eu acho interessante. Vocês citaram algumas ferramentas tecnológicas, né? Algumas pessoas falaram sobre aprender a elaborar um formulário avaliativo. Vou convidar vocês a irem até o canal do YouTube da Diretoria de Ensino. O Marcos e o Fernando fizeram uma formação muito boa sobre formulários, tá? E é bem interessante lá, tá? Mas caso vocês ainda fiquem com dúvidas, vão sugerindo que a gente vê algumas possibilidades que possa aí contribuir com o trabalho de vocês. E pediram, o pessoal geralmente coloca de forma geral, trabalhar mais ferramentas tecnológicas para nos apoiar nesse período, né? Às vezes as pessoas não colocam em alguma coisa específica. Então, foi isso que apareceu sobre ferramentas. Vocês pediram também, traga mais dicas, né, de roteiros. Aí, algumas colocaram de forma geral, da parte tecnológica, e outros colocaram especificamente que gostariam de mais ideias de como trabalhar com os desconectados, como trabalhar esses roteiros aí com os alunos desconectados para apoiar essa aprendizagem, né? Porque no momento que nós estamos vivendo, a gente sabe que atingir esses alunos desconectados aí tem sido, né, o nosso maior desafio, vamos dizer assim. Algumas pessoas sugeriram que trabalhasse com atividades práticas, jogos online, jogos offline, pediram também. A avaliação foi citada. Eu pensei muito sobre a avaliação, mas na linha que eu fui propondo das atividades, né, trabalhar a avaliação, né, especificamente nessa TPC, que praticamente vocês já fecharam as notas, já fizeram a avaliação, acho que não seria tão proveitoso, talvez eu traga um pouco antes do final do fechamento do próximo bimestre. E educação especial, tá? Hoje, eu trago um link também lá no final dos materiais que eu pesquisei para a TPC, que fala sobre um pouco sobre o trabalho da geometria com os alunos que têm deficiência visual, tá? Falaram também, comentaram sobre trabalhar adaptação curricular, né, nessa educação especial, e alguma outra pessoa sugeriu para trabalhar especificamente aí com os alunos surdos, tá? Então, assim que um ou outro professor, assim que for possível, né, nós temos várias aí sugestões, vamos tentar encaixar aí a maioria delas, pelo menos. Bom, então, para iniciar o nosso trabalho, eu vou apresentar um vídeo para vocês e gostaria que vocês estivessem bem atentos, tá? Para que depois pudéssemos discutir sobre ele. Bom, vocês assistiram o vídeo aí, e aí, para refletirmos aí em cima desse vídeo, ou, né, vocês podem abordar outras temáticas se vocês quiserem discorrer também. Quais são os desafios no ensino da matemática na contemporaneidade?
tá? Quando se trata de metodologias, o que o ensino remoto evidenciou? Aí eu gostaria que vocês colocassem no chat, tá? Para que possamos discutir sobre isso. Esse vídeo, eu não sei quantos de vocês conhecem, é do professor Carlos Matias, tá? Ele é da Universidade Federal lá do Rio de Janeiro, e ele tem um canal no YouTube, chama Matemática Humanista, e ele traz bastante discussões acerca do ensino da matemática, acerca do ensino, né? Eu gosto bastante do canal dele, ele traz algumas discussões bem interessantes. Inclusive, uma das discussões que foi com a professora Ana Calef, foi no que eu me baseei para pensar aí no que discutir com vocês hoje, e está disponibilizado no material 2 livros dela, tá? Então, estão aí na referência aí para vocês também. Então, por favor, quem poderia participar, colocando aí, ó. Quais são os desafios do ensino da matemática hoje, né? De forma geral, tá? E quando se trata agora do nesse período que estamos vivendo, né? Toda a metodologia que a gente usa para ensinar a matemática da sala de aula, o que ficou muito evidente, né? Sobre essa questão metodológica, de como temos que trabalhar, tá? Qual é o que precisamos, né? Colocar em prática aí. Eu gostaria que vocês contribuíssem, que possamos discutir um pouquinho, né, sobre esse assunto. Se vocês puderem colocar aí no chat, por favor. Se alguém quiser abrir o microfone também, comentar alguma coisa. Aí, Marcos, você pode ir lendo as participações. Aline? Sim. Então, olha, aqui no chat eu coloquei o link do vídeo que o professor Roberto Carlos pediu. Então, esse vídeo que você passou, eu já coloquei o link ali, tá? Ok, e aí temos alguns comentários. A professora Helenice diz que os alunos desconectados, né, a preocupa, embora a escola envie material impresso para eles, porém não é a mesma coisa de estarmos interagindo com esses alunos. O professor Roberto Carlos também reforça que está preocupado com esses alunos desconectados. A professora Helenice complementa que os desafios são muitos, pois temos que nos reinventar diariamente para fazer com que os alunos mostrem interesse por matemática. A professora Maria Judete fala também em engajamento dos alunos. Professora Helenice contribui bastante aqui, hein? Ó. As metodologias precisam ser diversificadas, ela disse. A professora Rosângela disse que o desafio é a participação dos alunos, né? Essa questão do engajamento. E também colocado pela professora Isabel. Olha, o maior desafio é o engajamento dos alunos. Então, tá aí, né, os alunos desconectados e o engajamento. A professora Suraya diz, o ensino remoto deixou evidente a importância da presença física do professor, pois os alunos não estavam preparados para uma aprendizagem em EAD. Aline, se me permite um comentário, então, com base na fala aqui da professora Suraya, o professor que tinha medo de ser substituído pela educação à distância, né, pelo ensino autoinstrucional, acho que ficou evidente agora que isso nunca vai acontecer, né? Mais do que nunca, agora o professor é importante sempre. E a professora Beatriz diz que as dificuldades do processo ensino-aprendizagem da matemática na escola, sobretudo no ensino médio, vem aumentando aceleradamente, uma vez que a família tem deixado de exercer sua contribuição no desenvolvimento da aprendizagem. E, por fim, a professora Isabel complementa. Em aulas presenciais, os desafios já são muitos. No ensino remoto, os desafios se tornam maiores. A professora Helenice concorda com ela. Esses foram os comentários, Aline. Ótimo, muito obrigada. Então, vocês falaram muito aí sobre engajamento, né, para a aprendizagem, que precisamos desse engajamento, e é uma realidade no dia a dia da escola, né? E com mais o entrave do ensino remoto,
né, isso dificultou ainda mais. Então, nosso papel ali de engajar os alunos na aprendizagem, né, eu vejo que a presença física, ela interfere muito nessa questão, né, essa questão do engajamento, olhar olho no olho, né, faz total diferença, né, porque a gente mesmo tem sempre, faz tempo que temos a tecnologia, né, mas quando nós queremos falar com as pessoas que gostamos, uma simples mensagem não é suficiente, né, às vezes a gente conversa ali pelo vídeo, né, melhora um pouquinho, mas quando a gente vai e tá ali na presença da pessoa, daquelas que gostamos, faz total diferença, né, porque nós queremos estar perto, né? Então, isso aí tem feito realmente muita diferença no engajamento. Teve uma coisa interessante que, quando eu vi esse vídeo, eu pensei que vocês comentariam a questão de que a matemática, ela tem sido vista como uma vilã, né? Como uma coisa impossível, como uma coisa muito distante, né? Mas que, na verdade, ela está em todas as coisas, né? A dificuldade aí, né, está que a matemática modela o cotidiano, mas o cotidiano não é tão linear, talvez, então, não dá para ver uma correção, não é simplesmente, muitas vezes, uma equação do primeiro grau que eu consigo ali transportar facilmente, né? Mas eu me preocupo muito diante disso, né, que os alunos têm medo, né? Então, é que ou a pessoa, diante da matemática, ou ele está frustrado, desesperado, ou ele é um super-herói porque ele conseguiu, né? Nós temos que conseguir trabalhar esse meio termo, né? De que ela é desafiadora, sim, ela, né, propõe desafios ali, mas ela é uma coisa possível de ser alcançada, né? Então, a gente sempre pensa aí nos desafios possíveis para os nossos alunos. Outra coisa que eu pensei ao ver esse vídeo, que vocês também ali não comentaram, é a questão que nós vimos o quão necessário é desenvolver a autonomia dos nossos alunos, né, para que eles realmente sejam protagonistas no conhecimento deles, né, e tá bem atrelado aí que vocês falaram da questão do engajamento, né, então, assim, ficou evidente que eles são muito dependentes ainda do professor. E é claro que, né, criar essa independência não vai também fazer o professor ser desnecessário, né? Porque hoje, mesmo que ele seja autônomo, mesmo que ele seja protagonista, todo o conhecimento já está ao alcance dele, na internet, nos livros, que nem a gente falou naquele outro vídeo que nós assistimos na primeira TPC, né? Mas o professor, como mediador do conhecimento, sempre vai se fazer necessário, né? Então, assim, a gente pensar, bom, então muitos professores, mas meu aluno, ele não tem essa autonomia. Bom, ele não tem, e já identificamos que não tem. Então, a gente tem que pensar como nós podemos contribuir para melhorar essa questão, né? Quem vai ter, assim, esse papel de desenvolver somos nós mesmos. É fácil? Não, não é fácil, né? Precisa aí de uma luta diária e continuando. Eu acredito que esse tempo de pandemia trouxe algumas reflexões importantes até para eles conseguirem se enxergar melhor no processo de aprendizagem, né? Da família se enxergar no processo de aprendizagem, que se ela não apoiar, a aprendizagem não pode ser ali eficaz, né? Muitas famílias vêm confundindo a questão que é para tomar o lugar do professor, não é isso, né, que nós estamos pedindo. O material o professor vai enviar, as aulas estão sendo dadas, né, o apoio que o pai tem ali é na questão da estrutura, né, na questão do comprometimento, na questão da organização desse aluno. Eu gostei bastante desse vídeo, né, e eu indico esse canal para vocês, ok? Tem outros vídeos bem interessantes lá. De novo, agora, eu queria apresentar para vocês, fechando esse comentário. Teve mais algum comentário, Marcos, para fechar? Teve ali, eu ia te chamar aqui só para ler mais alguns comentários aqui, né? A professora Vânia diz que o ensino de matemática sempre foi um desafio, hoje muito maior, diante da atual situação que estamos vivendo.
pois quando acompanhamos de perto não é fácil, imagine a distância. A professora Irani fala que a tecnologia chegou, mas nem todos os alunos estão com acesso. E a professora Maria Vitória diz que ficou evidente a importância do professor e também que a educação não será mais a mesma. Fica evidente como será o futuro da educação com o uso da tecnologia. O professor Valmir diz que mostrar a importância do ensino da matemática, e a professora Helenice Isabel diz que a matemática está presente em tudo. Se os alunos prestarem mais atenção no início das explicações dos exercícios, não teriam problemas em assimilar as habilidades. Essas foram as contribuições, e a minha filha de fundo aqui conversando. Home office, né, Marco? A gente entende. Aí, então, Marco, se você quiser comentar também mais alguma coisa sobre o vídeo, tá? Você, como matemático que é também tem liberdade, ok? Você já participou, né? Já comentou da professora. Uhum. Beleza. Então, eu achei um vídeo legal para nós refletirmos, não sobre o nosso assunto específico de hoje, que iremos abordar, mas do ensino, né? Para que nós possamos, durante a nossa crise na educação na qual estamos vivendo, que possamos crescer, né? Talvez essa pandemia serviu também para pressionar, né, todo o sistema para que ele mude, né, em todos os âmbitos, né, evidenciar todos os problemas para que pelo menos alguns deles sejam sanados, tá? Vamos lá. Hoje eu trouxe aí, então, o pessoal pediu bastante trabalhar as habilidades do ensino fundamental, né? Então eu trouxe uma habilidade de geometria ou relacionada à geometria, né? Como eu falei. A primeira, eu vou focar com vocês o trabalho hoje, pelo menos foi o que eu preparei, essa do sexto e a do sétimo ano, tá? Mas eu coloquei essa do oitavo e do nono, porque lá nas referências eu sugeri pelo menos um material, um plano de aula para essa habilidade, lá da nova escola, e uma ferramenta lá do GeoGebra, ok? Então, eu pensei a contribuir pelo menos um pouquinho aí com cada ano e série. No sexto ano, trabalha grandezas e medidas, analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, igualmente, as medidas de seus lados, para compreender que o perímetro é proporcional à medida do lado, o que não ocorre com a área. Então, vocês veem bem que é bem próxima da geometria mesmo, apesar de ser da grandezas e medidas. Sétimo ano, verificar relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal com e sem o uso de software de geometria dinâmica. Então, veja bem que já traz na habilidade a questão de trabalhar o software de geometria dinâmica, né? O que eu citei para vocês, a gente vai discutir um pouquinho é o GeoGebra, mas tem também o que eu falei para vocês, a gente pode trazer em outro momento, é o Régua e Compasso, muito interessante. Além de outros, né, mas a gente não dá conta de conhecer todos, né. No oitavo ano, né, que eu vou trazer uma sugestão de material, essa que trata dos conteúdos aí de mediatriz e bissetriz para resolver problemas, e do nono ano, a questão de demonstrar as relações métricas do triângulo retângulo, inclusive o teorema de Pitágoras. Então, eu trouxe lá um exemplo onde é facilmente demonstrado de forma visual, né, a questão do teorema de Pitágoras. Então, para começar, essa habilidade que trata aí da área e do perímetro, né, da ampliação e redução, e verificar que o perímetro aí é proporcional ao que não acontece com a área. Como que essa habilidade é proposta no caderno do aluno, tá? Não sei se vocês se lembram, eu trago aí para vocês, para a gente analisar, a situação de aprendizagem 6, tá? O caderno do aluno, né, pessoal, já está disponível no site do Currículo Paulista, tá? A versão do aluno está disponível e vocês podem baixar aí de todas as séries. A situação de aprendizagem 6, né, que é a que traz essa habilidade, ela começa da seguinte forma. Então, deixa eu explicar para vocês, eu trouxe alguns recortes.
A primeira atividade um, ela trabalha planta baixa e área e perímetro, tá? Então, lá no sexto ano também tem outra habilidade que para trabalhar só essa questão da planta baixa, tá? Mas eu quis trazer para vocês todo o desenrolar da situação de aprendizagem. Então, ela traz uma planta baixa, né? Pede para o aluno fazer algumas análises, encontrar a área e o perímetro de cada um desses cômodos, dessa figura que está aparecendo aí. Depois, então, é uma atividade que é dividida em duas aí. Depois ele pede para a construção de uma planta baixa a partir de um roteiro de informações, que é esse aí que está no cantinho direito, que eu chamei de 1.2, que tem uma malha quadriculada, tem aí embaixo aí uma calçada, ou seja, essa malha quadriculada está simulando um terreno, os alunos eles vão receber algumas orientações do que tem que ser feito nessa casa, o que tem que contemplar, qual a área total da casa, algumas informações, e a partir disso eles vão esboçar uma planta baixa dessa casa aí que está sendo sugerida, tá? Então, essa é a primeira atividade que trabalha bem com a questão de planta baixa. Mas veja bem que na atividade 1.1 ainda, tem uma planilha, tá? Essa planilha aí, o que tem? Pede perímetro, área e a porcentagem em relação do total, né? Para que fosse possível também discutir, né? Que a soma de todas as áreas vai dar a soma total da casa, 100%. Então, é onde ele traz um pouquinho dessa discussão de perímetro e área. Veja que ela é muito importante, né, para retomar esses conceitos antes de trabalhar a questão do perímetro e área do quadrado, né? Então, ela já trabalha essa habilidade da planta baixa, mas contribui com a próxima habilidade também. A próxima atividade, atividade 2, ela chama perímetros e áreas de quadrados, né? Então, tem duas atividades, representada aí por essas duas imagens. A primeira fala para calcular o perímetro e a área desses 3 quadrados e observar os padrões, né? Pede para comparar, ver se ele percebe o que está acontecendo com o perímetro e a área. Né? Veja bem que essa atividade foi pensada para ser trabalhada em sala de aula, para ter a mediação do professor, para o professor problematizar essas questões, né? Às vezes o aluno não percebeu alguma coisa ali, o professor, tem mais alguma coisa que você percebeu em relação ao lado, à área? Mas, assim, o objetivo é o aluno perceber essas relações que existem aí, do perímetro, da área, da proporcionalidade, na análise de 3 quadrados e relacionando aí com o perímetro e área de cada um deles. A atividade 2.2 traz 2 quadrados, né? E pede para o aluno verificar aí quantas vezes teria que aumentar o lado de um quadrado para que ele possa se transformar no outro, né? Sendo que é dado só a área, para ver se ele percebe qual que é a relação que tem em relação ao aumento aí do lado com o aumento geral da área, tá? E é isso, tudo bem? Essa habilidade é trabalhada. A primeira atividade, vocês viram que não era habilidade, mas estava um pouquinho relacionada, e a habilidade é trabalhada nessa atividade 2, tá? A próxima situação já trabalha outro assunto. Ou seja, a gente tem que pensar, agora nós estamos no ensino remoto. O que eu devo proporcionar no roteiro de estudos para apoiar o aluno no desenvolvimento dessa habilidade? Ficou apenas essa atividade, né? Bem sucinta, bem resumida, tudo bem? Até acredito que isso é atendendo algumas sugestões dos professores, né? Porque muitas vezes não conseguiam terminar o caderno do aluno. Então, você vê aí que vamos dizer assim, todas as demais articulações ficou a cargo do professor, as problematizações que ele faria, ou as atividades extras, os exemplos que ele poderia dar para apoiar a aprendizagem desse aluno. Então, assim, é esse o nosso caderno do aluno. Então, nós vamos preparar o roteiro, né? Vamos provavelmente utilizar o caderno do aluno, que é o material que eles vão receber ainda, né? Acreditamos que irão receber. O que tipo de roteiro de estudos? O que eu tenho que colocar no roteiro de estudos para apoiar meu aluno?
né? Ele também vai ter as aulas do centro de mídias, tudo bem? E o que mais que vocês colocariam aí no roteiro de estudos para que essa habilidade fosse desenvolvida? Se alguém puder comentar, eu sei que às vezes, né, pode ficar um pouco extensa essa informação. Se quiser, por favor, ligar o microfone. Não precisa ligar a câmera, pode falar só no áudio aí, para não ficar com tanta vergonha, tá? Aline, Sim. ó, deixa eu só fazer uma observação aqui. Tem algumas pessoas, algumas professoras estão com a câmera ligada, acho que até sem perceber. Isso aconteceu já na TPC passada e a gente sempre diz para deixar desligado, até mesmo por uma questão de conexão, né? Flui melhor a conexão. Então, confiram, por gentileza, se as câmeras estão ligadas. A professora Gisele, professora, sua câmera está ligada, tá? Não sei se a professora viu. Só um toque, gente. Sem problema nenhum. Então, aqui tem um comentário, Aline, no chat. A professora Helenice Isabel diz o seguinte, ó. A importância dessa habilidade matemática é que ela trabalha com todas as operações, adição, multiplicação, divisão e subtração, e ainda com as ferramentas tecnológicas. O aluno pode ainda fazer as medidas de sua casa, mostrando o perímetro e a área, tendo assim significado para ele. A Rosângela diz, relembrar o que é perímetro e área. É isso, Aline, por enquanto. Ok, então a professora está falando que... Uma professora falou que a gente tem que recordar um pouquinho que é perímetro e área, né, para esses alunos. A gente sabe que eles confundem bastante esses dois conceitos, né? E a outra professora já deu uma sugestão de uma atividade prática, que não está aí no caderno do aluno, mas que pode ser proposta para ampliar essa questão do roteiro, né? Então, o que mais aí? Gostaria que vocês participassem um pouquinho. Assim, o que eu queria falar com vocês, é suficiente apenas a indicar para o aluno, resolva o caderno do aluno e pesquise o que é perimetriário, por exemplo, que a professora sugeriu. Não vai ser suficiente, esse aluno talvez, né, não vai conseguir realizar essas atividades, tudo bem? Então, assim, eu pensei que se ficar só no caderno do aluno, vai ficar faltando um direcionamento para os alunos, né? Aí vocês podem falar, mas Aline, nossa, preparar o roteiro de todas as séries detalhadamente não tem sido fácil, né? Então, como vocês vêm pedindo para que eu compartilhe algumas ideias de como contribuir, como facilitar o trabalho de vocês, que tem sido muito grande, né? Muitas vezes trabalhoso até demais. Eu trouxe essa questão dos planos de aula da nova escola, tá? Não sei quantos de vocês conhecem, tá? Não sei quantos de vocês utilizam, tá? Eu gostaria que vocês colocassem aí se utilizam, sim ou não, tá? Quais de vocês conhecem os planos de aula da nova escola? Se alguém está utilizando o recurso, se puder falar, comentar, que tipo de adaptação vocês têm feito nesses planos de aula? Então, gostaria de que vocês comentassem aí no chat. Vocês utilizam, vocês não conhecem esses planos, vocês conhecem, mas acabaram não usando? Qual é a situação desse recurso que eu estou citando para vocês hoje? Aline, professora Isabel disse que na nova escola tem muitos planos bons. A professora Kelly utiliza com os sextos anos. A professora Isabel também tira ideias dali. A professora Ivani, conheço, já utilizei. A professora Vânia conhece, mas não está utilizando. A Nádia diz que nova escola tem planos maravilhosos, de acordo com a BNCC. A Graziele diz que sim, conhece e utiliza, mas faz adaptações dos exercícios para as turmas dela. A professora Isabel disse que o caderno do aluno é o norte, precisa ser complementado. A professora Regina conhece os planos. A coordenação da escola Aníbal diz que conhece muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A professora Kátia conhece, já utilizou com adaptações. A professora Maria Vitória utiliza, precisa adaptar algumas situações, mas é muito bom.
Aniele também conhece, utiliza. Silvia conhece, muito bom, utiliza com algumas turmas do 8º e 9º ano. O professor Roberto Carlos conhece, mas não utiliza, e a Flávia utiliza alguma coisa. Foram essas contribuições, tá? Então, vou compartilhar esse aqui. A maioria que colocou aí diz que conhece, né, o material. Deixa eu ver se eu consigo subir a página aqui, Aline. Pronto. Aline, quando você procura aí, deixa eu só fazer um comentário que a professora Silvia colocou aqui, que é super importante. Ó. Todos os planos de aula do Nova Escola têm as questões disparadoras, importantes nos roteiros de estudo. Ok. E aqui tem a professora Elaine. A professora Elaine entrou com o nickname Minuto Mate. Muito bom, professora Elaine. Ela diz, conheço os planos de aula da Nova Escola e utilizo... estudo utilizando sim. Ela utiliza os roteiros junto com outros materiais, ela quer dizer. A maioria do pessoal utiliza, alguns conhecem, mas não utilizam, mas a maioria conhece pelo menos os materiais de lá, tá? A professora Luciana Machado também diz que são muito bons e utiliza com adaptações. Ótimo. Então, assim, a gente sabe que a gente tem uma diversidade muito grande de professores, né? Uns já professores, alguns professores experientes, outros que estão iniciando, né? Quando vocês pediram a roteiro, na dúvida, eu preferi trazer para vocês, né? Para discutir alguns itens desses realmente plano de aula, como a professora ali já falou da questão das questões disparadoras, que podem ser muito bem aproveitadas se facilitar o nosso trabalho. Então, eu peguei aqui, plano de aula, lado, perímetro e área de um quadrado, uma charada, tá? Aqui, você vê plano de aula 4 de 5. Ele traz uma sequência de 5 planos de aula relacionado aí com essa temática, tá? Esse plano 4, foi o que eu mais gostei. Veja bem, que o que eu achei de interessante aqui também, aqui ele traz atividade, materiais e atividades, e a maioria deles já trouxe esse campo novo aqui, ó, que é adaptação para o ensino remoto, tá? Que algum professor fez algum comentário, dá algumas sugestões. Tem vezes que você vai ver que alguns comentários são bem simples, são coisas que a gente já faz, mas eu acho que, né, tendo um outro professor ali, é um outro professor pensando junto com a gente de como pode adaptar aquela atividade, tá? Então, eu considero isso bem interessante. Aí, vou mostrar rapidinho para vocês esse plano de aula, né? Que ele traz uma linguagem já como se estivesse conversando com o aluno. Isso eu acho muito interessante de fazer em todos os roteiros de estudos, tanto no ensino fundamental, mas também no ensino médio. Né, essa questão não tem o professor ali para falar com ele, para conversar com ele. Se você trazer essa questão, né, de alguma coisa que conversa um pouquinho com ele, talvez ele possa ficar um pouco mais envolvido na aprendizagem ali, né? Vamos relembrar o conceito de área e perímetro, né? Esses 3 pulinhos. Você sabe dizer quais são as suas características? Veja bem, então, olha, ele retoma lá desde o começo, começa com algumas figuras geométricas, vê se ele consegue identificar quais são, tá? Aí depois, ele trabalha essa discussão da questão dos conceitos aí do perímetro e da área, né, que a professora falou que seria importante. Né? Veja que ele traz aí as imagens, né, apesar de ser coloridinho, menino é uma menininha, acho que não fica infantilizado, né, os alunos vão gostar, bem colorido, poucas informações, né, no slide para que seja fácil a leitura, né, quando você pega um slide cheio de texto, muitas vezes, você desanima um pouco para ler. Então, essas são algumas características que eu acho que são bem interessantes. O que é legal? Dá para você baixar no formato PowerPoint e fazer as alterações que você achar necessário, né? Então, sempre lembrando de referenciar, né, que é da Nova Escola, mas
você pode aí, tem a liberdade de acrescentar mais algum elemento, mais alguma a imagem que você considere necessário. Então, traz ali alguns exemplos, traz bastante imagens, é bem colorido. Como alguns professores falaram, precisa ser complementado, precisa de algumas adaptações, tá? Mas eu considero que é um material bem interessante. Pessoal, quase todas as habilidades do ensino fundamental eu encontrei aí planos de aulas prontos, tá? Porque são planos de aula feitos para a BNCC. Às vezes até a numeração da habilidade do nosso currículo paulista ela fica até parecida com o da BNCC, bate algumas numerações, outras nem tanto, mas assim, a habilidade ficam bem parecidas, né? A gente sabe que o currículo paulista praticamente pegou a BNCC, transformou as habilidades, ficaram bem próximas da BNCC. Às vezes no nosso currículo apenas foram quebradas em mais habilidades, né? A gente pegou uma habilidade mais complexa, dividiu em outras duas, mas fica bem interessante. O que eu achei legal aí? Ele chama de charada de quadrados porque ele vai propor vários probleminhas assim para os alunos pensarem em área e perímetro. Só um quadrado com área 25 centímetros quadrados. Qual é o meu perímetro? O que eu achei interessante? Às vezes você não vai colocar esses problemas até no roteiro, tá? São muitos, ele propõe vários aqui. Mas você pode, por exemplo, mandar no WhatsApp da sala, como se fosse, pessoal, desafio da semana. Já tem uma imagem pronta, um balãozinho pronto, aí você copia e cola. Né? Veja bem que quando o aluno... Quantas pessoas, né, a gente posta... Outro dia eu fiz uma postagem como experimento. Eu vou postar um desafio aqui, né? Porque às vezes a gente posta foto de alguma coisa, posta alguma mensagem, ninguém comenta, ninguém fala nada. Posta um desafio, né? Que envolve, por exemplo, matemática. O povo fica doido para querer resolver, né? Então, pode ser postado, por exemplo, na rede social da escola para movimentar um pouquinho, tem uma imagem, né? Um desafio, e sem querer o aluno está trabalhando aí, né? Uma linguagem bem fácil, bem simples, né? E os alunos podem ir compartilhando, ok? Depois que ele faz essa problematização inicial, bastante charadas aí para o aluno refletir bastante essa questão de área e perímetro, tá? Ele vai trabalhar mais ou menos naquela mesma, parecido com aquela atividade que foi proposta no caderno do aluno, comparar a área, veja bem que está indo bem nessa linha, tá? E depois ele traz uma tabela para os alunos analisarem o lado, o perímetro e a área, já está pronto. Só para eles fazerem uma análise, quais foram os padrões que eles perceberam, ok? Além desses aqui, tem outro material, tem mais materiais lá, tá? Se vocês virem aqui, baixar no formato, essa é a versão, por exemplo, que a gente vai trabalhar com o aluno, que trabalharia numa aula expositiva, eu digo, numa aula síncrona, né? Você faz uma aula pelo Meet, pode usar esses slides, por exemplo, para apresentar, mas tem também mais materiais aqui, que vocês podem baixar em PDF, outros formatos, que traz orientações para o professor, né? Tem até uma questão de que, se o aluno tiver com dificuldade nisso, o que eu faço? Retome tal assunto, tá? Então, ele traz até algumas ideias de recuperação de alguma parte que o aluno não entendeu, tá? Traz uma questãozinha, que ele chama de raio-x, para avaliação, para ver se o aluno, o que ele compreendeu daquele conteúdo, tá? Eu acho bem interessante os planos de aula da nova escola. Eu acho que pode facilitar muito na produção da atividade. Porque imaginem que se nós tivéssemos que produzir todo esse material com várias imagens, colorido, dinâmico, ninguém tem tanto tempo para isso, tá? Então, esses planos de aula podem otimizar o trabalho de vocês. Né, vocês peguem aquilo que interessa, que vocês acham que, né, vai ser muito bem aplicado, outras falam, essa atividade nem tanto, ou alguma coisa que está em excesso. Aí, na hora que vocês baixam lá, tem vários materiais, tá, pessoal? Até pensei em baixar e deixar no blog, mas são muitos detalhes, é mais interessante vocês irem
na página mesmo do plano e ver quais são aqueles materiais que vocês gostariam de baixar e qual é o objetivo dele, tá? No plano de aula, ele sempre traz esse quadro resumo, né? É claro que esse material foi pensado para a aula presencial, né? A questão dos tempos aqui, mas ele traz o encadeamento. O que, que vai fazer primeiro? Vai fazer uma retomada, como a professora falou, do conceito da área e perímetro, que é muito importante fazer, né? Então, ele traz isso. Atividade principal. Oi? Acho que alguém que está com o microfone aberto, né? Eu vou ver aqui e vou desligar, Aline. A atividade principal é a questão da proporcionalidade entre o perímetro e o lado do quadrado, né? Veja bem que ele traz aí bem a atividade principal é o cerne ali o centro ali da habilidade que a gente quer trabalhar, que é verificar essa proporcionalidade, tá? Aí depois, discute também aqui, ó, analisar a área e o lado do perímetro como grandeza, verificando quais possuem proporcionalidade direta, tá? Encerramento. Tem aí se fosse em sala de aula, falava para criar um post-it com palavra-chave sobre o que os alunos compreenderam. Talvez possa adaptar isso com as postagens, né, no WhatsApp, por exemplo, se você quiser fazer, né, movimentar um pouco o grupo, fazer uma aula mais dinâmica. E o raio-x, né, que tem aí uma atividade para eles fazer. Então, esse é um plano de aula que eu acredito que atendeu bem a habilidade aí, foi bem dentro da habilidade, tá? Vocês utilizando essa linguagem, esse encadeamento que ele trouxe, eu acho que vão ser necessárias poucas inserções de outros exemplos, por exemplo, caso vocês queiram enviar para os alunos. E aí, eu fui lá naquela parte onde fala que tem sugestões para o trabalho remoto, falei, será que ele traz alguma coisa de novo, tá? Aí eu vi que não traz nada de muito novo, mas ainda assim eu trouxe aí para vocês o que estava lá. A respeito disso, sugestões de adaptação para o ensino remoto nesse plano de aula, o que ele traz? A professora colocou aí duas sugestões de vídeos, que são videoaulas mesmo, né, da Khan Academy. Talvez, às vezes, a linguagem da Khan Academy não é tão fluida, processuando, mas são vídeos bons, confiáveis, né? Então, o exemplo do ensino que ele tem trazido, eu não vou poder conseguir ensinar, explicar passo a passo exemplos para meus alunos. Então, eu vou trazer alguns vídeos do YouTube, né? Como funciona muito bem desconectados, é óbvio, né? De explicações desse conteúdo aí para preparar ele para conseguir desenvolver esse roteiro de estudos, né? Outra sugestão que ela trouxe, toda essa parte de problematização, a professora sugere fazer essa problematização pelo WhatsApp, né? Compartilha aquele slide, né? Que é o primeiro lá que discute os conceitos de área e perímetro. Compartilha no WhatsApp, vê o que os alunos sabem, vê os conhecimentos prévios, quais os conhecimentos prévios que eles possuem ali sobre o assunto até então, né? A professora fala de fazer um momento de discuta com a turma. Às vezes vocês podem combinar, né? Naquele que é o horário de aula, vai ter o discuta com a turma no WhatsApp. Então, sempre você vai postar alguma ideia, alguma coisa ali, aí eles vão lançar as ideias do que eles têm sobre o assunto, tá? É uma ideia de tentar envolver os alunos, né? Porque essa falta, não só do professor, mas eu falo que essa falta do grupo, né? De compartilhamento entre as ideias dos colegas também faz muita falta nesse ensino remoto, né? Até mesmo porque a gente não conseguiu ainda inserir todo mundo numa sala de aula virtual síncrona, né? A não ser pelo chat lá do centro de mídias, mas aquele volume de mensagem, aquele volume de participantes inviabiliza um pouco essa qualidade, né? Então, esse com a turma ali no WhatsApp, para quem tem esse grupo, como vocês relataram, né, em vários ATPCs que tem funcionado muito bem, né, pode ter esse momento de escuta com a turma, né? E aí, a professora fala, olha, que o principal objetivo para iniciar esse trabalho aí, que o aluno entenda essa diferença entre a área e a perímetro, qual a diferença do significado de cada um,
que a gente sabe, né, que até às vezes no ensino médio, chega na terceira série do ensino médio, alguns alunos ainda confundindo esse conceito, né? Então, problematizar essas questões antes de iniciar essa situação aí. Depois ela continua. E para fazer a devolutiva, né, dessa atividade, os alunos vão enviar atividade, vão devolver essa atividade impressa, eles vão enviar fotos pelo WhatsApp. E como que eu vou fazer essa devolutiva? Então, essa professora pensa que ela pode devolver com o áudio no grupo. Fala, pessoal, olha, eu vi que vocês confundiram aqui área e perímetro, tal. Pode dar algum exemplo. Ela pode, né, colocar no WhatsApp, por exemplo, os alunos enviaram a foto, aí na outra semana ela vai dar uma devolutiva dessas atividades, enviar a foto dos alunos que conseguiram, daqueles que quase conseguiram, e sugerindo, olha, pessoal, aqui só faltou tal item, veja bem, né? Então, ela colocou isso, ou até projetar os slides dos alunos numa aula, né, síncrona, por exemplo, numa videoconferência, tá? E aí todas as sugestões sempre trazem um convite à família, né? Fala que é importante aí nessas atividades que você envia à família, você trazer uma orientação para a família também. Por favor, pais, ajude os alunos a organizarem o tempo, né? Vocês podem colocar essa observação que a gente falou da confusão da família que tem que explicar o conteúdo de matemática, não é isso? Né? Então, a gente pode trazer, sempre pedindo aí esse auxílio. Oi, pai, oi, mãe, vamos ajudá-lo na leitura, organize tantas horas para o estudo desse conteúdo, ele tem que entregar até tal dia, né? Ter um momento de conversa aí com as famílias. Bom, vocês viram que não é nada inovador, né? Mas, assim, tendo isso para ler, né? Essa questão de problematizar dentro do grupo do WhatsApp, eu achei muito interessante, né? Às vezes, no horário da aula, naquele momento, no momento antes que você vai enviar esse roteiro, muitas vezes, você problematizar essas questões aí. Bom, aí, algum comentário, Marcos? Pode ir lendo, tá? Tem, Aline, tem alguns aqui. Ainda com relação ao uso, né, dos planos de aula lá do Nova Escola. Professora Simone diz que usa do 7º ano, plano cartesiano. Professora Isabel, é uma forma clara de chamar a atenção do aluno, né, Aline? Os exercícios são bem coloridos e problematizados. Sim. E o professor Roberto Carlos, fala a respeito de um vídeo do YouTube, aquele do Pato Donald no mundo da matemática, né? Ele fala que vai trabalhar com 6º e 7º anos, ele fala sobre números, formas e perímetros, é muito bom. Ele pôs o link, inclusive, do vídeo aqui, e depois disse que, depois que trabalhar com vídeo, ele vai trabalhar com esse conteúdo da nova escola. Sim. É isso, e o professor Marcos Guzman diz que a nova escola sempre tem boas sugestões. Acho que é isso. Beleza. O professor Marcos sempre gosta de falar. Outro dia eu comentei, né, que o Marcos falava, como fazia bastante comentários, né? Marcos, eu gosto quando você comenta, tá? Eu só queria que mais pessoas participassem como você, falando mesmo, é que você não tem vergonha, enquanto muitas pessoas têm. Na semana passada eu senti falta que o Marcos falou, gente, o Marcos não comentou nada, hein? Então eu gostaria de lembrá-lo que ele pode comentar sempre que ele puder, hein? Ok? Aí, eu trouxe para vocês, então, um exemplo aí de como trabalhar essa questão aí no GeoGebra. Então, eu estou postando para vocês aquela página que eu coloco o inicial, né, do GeoGebra. Para trabalhar geometria, pessoal, na verdade, qualquer formato aqui do GeoGebra que você escolher, dá para trabalhar essas questões, né? O que vai mudar? A gente selecionar aqui o layout, né? Ele traz mais em evidência os elementos de geometria quando a gente seleciona aqui, tá bom? Então, eu já selecionei. Então, vai ter esse formato aqui, ó. Se você quiser, aqui nas ferramentas, as configurações, você pode colocar a malha, por exemplo, a quadriculada, tá? Para facilitar aí, você quer muitas vezes postar uma malha quadriculada para o aluno identificar facilmente a área e o perímetro, ou simplesmente aquela imagem ali em branco, aquela tela em branco,
né? Aí ele já traz aqui as ferramentas básicas da geometria em evidência. Se você quiser, por exemplo, também trabalhar com álgebra nesse mesmo conteúdo, né? Aqui é só clicar aqui na calculadora e digitar as questões das funções aqui, tá? Aí aqui tem todas as ferramentas de geometria para a gente trabalhar, tá? Então aí a gente pode fazer várias construções. As ferramentas básicas são ponto, segmento, reta, polígono, tá? Aí aqui, aí eu coloco mais, ele me mostra mais detalhadamente tudo, a questão de medições, então aqui eu vou poder trabalhar a questão de área e perímetro, tá? As retas, círculos, polígonos, aí ele traz mais detalhado aqui para mim, tá? Que aí eu coloco mais, aí ele vai detalhando mais essas ferramentas, ok? Então aqui, por exemplo, para trabalhar essa questão, tá? Eu queria, então, aí tudo vai depender, gente, de como você vai utilizar a ferramenta, né? Pode ser que você proponha que o aluno utilize essa ferramenta, né? Que já que ele tem acesso aí à internet, ele é conectado, mas a gente sabe que não é tão simples, né? Porque muitos deles acessam pelo celular, né? Pode ser que eu utilize aqui para montar imagens para colocar no meu roteiro, para disponibilizar para eles, tá? Então, assim, a gente tem que pensar isso, são as várias possibilidades que traz aqui para mim. Por exemplo, eu gostaria, então, de construir um polígono, né? Que eu quero construir um quadrado. Como que eu faço para construir um polígono, tá? Basta eu ir clicando os pontos do meu polígono. Ó, veja bem que ele vai criando ali, ó, os segmentos ali de reta, que são os lados do polígono, tá? Então, aqui, o que que eu tenho que fazer para construir um polígono? Eu vou clicar todos. Na hora que eu clicar novamente no primeiro ponto que eu fiz o polígono, ele entende que eu fechei o meu polígono, ok? E aí eu posso conseguir construir vários polígonos aí. Aí nessa questão, o que que eu quero fazer? Eu quero calcular o perímetro e a área, tá? Quando a gente clica nessa calculadora aqui, veja bem que eu fui marcando aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, o polígono ficou formado, segmento A, segmento B, C, D e A. Aí, por exemplo, eu quero deixar exibido aí para os alunos perceberem, né, que é um quadrado, que tem todos eles têm a mesma medida, então eu posso colocar aqui, ó, eu venho aqui nesses três pontinhos, configurações, exibir valor, tá? Aí vai exibir o tamanho aqui, que no caso eu usei 3 unidades para fazer a unidade quadrada. Eu posso fazer isso em todos os lados aqui, basta vir aqui, exibir valor. Eu tô clicando no mesmo. Aí eu coloco o valor. Ó, nem preciso sair das configurações, vou mudando o objeto e vou mandando exibir aqui. Tá vendo? Então, isso é bem interessante, tá? Bom, agora que eu estou lembrando que na hora de construir o quadrado, eu não selecionei que eu quero uma figura regular, nem que eu quero uma figura rígida, tá? Aí o que acontece? Na hora que eu mudar aqui, na hora que eu movimentar, vai acontecer de poder deformar essa figura aqui, tá? Então, esse é um cuidado. Se a gente for pedir para o aluno manusear isso aqui que eu fiz, né, eu teria que selecionar aqui embaixo, tem a opção, quando eu coloco polígonos, aqui, ó, polígono regular, polígono semideformado e polígono rígido. Vai funcionar da mesma forma, só que não vai conseguir alterar aqui, deformar ele, tá? Então, é muito importante eu pensar nisso aí, se eu for pedir para o aluno manusear isso aqui. Aí suponha que eu queira, né, deixar aí, fazer com que apareça o perímetro aqui dessa figura.
Então, eu clico aqui, ó, distância e comprimento. Se eu clicar distância e comprimento e clicar dentro do polígono, o que ele vai entender? Ele vai entender que eu quero o comprimento do polígono. O que seria um comprimento no polígono? O perímetro. Por isso, ele cria aqui, olha, perímetro, tá? E aí, se eu, por exemplo, eu quiser, aí eu clico em área, clico dentro do polígono, vou criar a área desse polígono aqui, tá? Então, esse aqui, para vocês começarem a utilizar as ferramentas, tá? Se vocês começarem a mexer aqui, vocês vão ver o quanto é simples, tudo bem? Então, aqui, a questão de construções, o ponto médio, tá? Então, tem coisas que você pode ser muitas vezes o seu interesse que o aluno faça todo o procedimento para encontrar aquele objeto geométrico, ou não, simplesmente você quer que ele analise as consequências desse objeto. Então, se você quer que ele encontre o ponto médio aqui, então você faria para ele fazer um círculo aqui, um círculo no D, e traçar uma reta no cruzamento desses dois círculos e encontraria o ponto médio. Ou então, você não tem o objetivo de fazer ele encontrar esse ponto médio e usar, assim, as consequências disso. Basta você clicar aqui em ponto médio. Clica no A e no D e ele vai encontrar o ponto médio para você, tá? Então, assim, vocês veem que traz muitas funcionalidades. Até a professora tinha pedido lá a questão da, por exemplo, homotetia. Tem como a gente encontrar a homotetia aqui a partir de ferramentas. Tem que dar uma pesquisada aqui para lembrar onde ela está. Tem muitas ferramentas, tá, pessoal? São muitas ferramentas. Aqui, ó. Relação... Ponto a ponto, não. Reflexão em relação... Fala de reflexão... Aqui, ó, homotetia. Tá? Homotetia, para que você tem que fazer? Selecione o objeto e depois o centro. Então, eu vou selecionar aqui a figura e vou selecionar o centro aqui. Aí, vou colocar qual que é o fator da homotetia. 3, ok. O que vai fazer? Vai criar uma figura aqui, tá? Nesse caso, não está mostrando as linhas aqui da homotetia que a gente está acostumado, mas a gente pode colocar também, tá? Então, assim, tem muitas ferramentas, tá? Não tem como explorar todas elas, é uma infinidade de possibilidades. Então, essa é a questão do quadrado aí que eu trouxe para vocês. Aí, tem alguns objetos prontos, que é aquela questão que eu trouxe para vocês na outra semana, né? Então, eu vou trazer aqui, ó. Eu fui lá naquela primeira página e coloquei lá na busca área e perímetro do quadrado. Me trouxe aqui, olha, isso aí que eu estava fazendo para vocês, me trouxe pronto. É um quadrado, né? Onde ele mostra os lados desse quadrado e traz aqui as medidas de área e perímetro. Então, eu quero fazer o aluno analisar vários quadrados, várias, né, áreas e perímetro. Meu objetivo aqui não está sendo fazer ele calcular a área nesse momento, nem fazer ele encontrar o perímetro nesse momento, tá? Mas analisar essa situação. O que eu posso fazer, então? Eu posso aqui, ó, deformar, mudando a medida desse quadrado, ele observa que muda a área. Então, ele muda um pouquinho, anota o que aconteceu. Ele muda outro pouco, anota o que aconteceu. E aí ele vai ter várias simulações, né, sem precisar fazer esses cálculos, né, e eu consigo fazer aí, ele, a partir dos questionamentos que eu fizer, fazer ele analisar isso aí, o que está acontecendo, quais os padrões que ele está observando. Inclusive, nesse quadrado, ele também traz a diagonal, né, que não é nosso objetivo agora, analisar esse aspecto, mas poderia ser também. Ok? Então, essa é uma ferramenta pronta, tá? Lembrando que vocês têm que... não é porque a ferramenta está pronta, está lá no GeoGebra, que ela é adequada. Eu parei de compartilhar a tela, né? Foi sem querer. Sempre que a gente está compartilhando, a gente não pode colocar, não pode fechar aquela página que a gente está compartilhando. Voltei.
Bom, então aqui eu trouxe 2 exemplos, tá? São bem parecidos, inclusive, tudo bem? Mas aí de 2 formatos aí. Então, veja bem, que se a gente pegar aquele plano de aula da nova escola e talvez propor essa simulação para o aluno mexer, né? Vai ter que colocar bem explicadinho o que ele vai ter que fazer. Você vai colocar a página, ele vai sair direto lá naquela página da simulação. Você vai ter que colocar a orientação. Aluno, clique sobre o ponto B, faça alguns movimentos e vai anotando as respostas que você observa ali na área e no perímetro, né? Falar para ele criar uma tabelinha que nem aquela que está proposta, muito parecida no caderno do aluno, né? E fazer ele observar o que acontece ali. Até mesmo porque, pessoal, vocês viram que vieram poucas atividades no caderno do aluno, né? Essas atividades provavelmente vão ser resolvidas lá no centro de mídias, aí acaba que ficando sem opções prontas para a gente fazer, né? Outra coisa que eu gosto dos planos de aula da nova escola é que ela não traz uma grande quantidade de exercícios para o aluno fazer. Né? Até nessa ele trouxe bastante charadinhas, né? Mas em geral ele traz um ou outro problema, né? Um problema só interessante e discute em cima desse problema. O objetivo não é discorrer, fazer um monte de exercício, uma lista de exercícios, que a gente viu que nesse período não tem funcionado isso, né? Apesar que seria útil, né? O aluno ter tempo para resolver diversos exercícios sobre o assunto, né? Mas eu acho que ele traz uma questão bem focada e direcionada para a gente conseguir avançar aí. Bom, então eu trouxe para vocês essa possibilidade. Eu estou olhando aqui o horário de novo, eu estou vendo que são 12h24, né? Vou caminhando para fechar essas ideias. Veja bem, que a do 7º ano eu também faria essa mesma abordagem, a questão de como traz aqui no caderno do aluno a habilidade lá dos ângulos congruentes de retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? No caderno do aluno é simplesmente essa atividade que propõe 3 análises aqui, tá? E que precisa ser complementado. Então, eu trago essa outra questão aí dos ângulos da reta transversal, e ele traz uma atividade interessante que seria o aluno desenhar e recortar para ver essas congruências. Então, é possível de uma coisa que alunos conectados e desconectados façam. Tem as sugestões que ele fala de trazer o Google Docs e o aluno, né, trabalhar de forma colaborativa nesse Google Docs, tá? Então, vou pedir para vocês, aqueles, né, que têm o 7º ano, vejam essas sugestões na hora que vocês forem trabalhar. Aqui nas referências, pessoal, vocês vão ver que está bem extensa até essas referências. Trago esse vídeo que eu apresentei, trago outro vídeo do professor Carlos Matias, que é desse canal, tá? Que ele traz essa discussão da Ana Calef sobre o ensino da geometria, muito interessante, que o aluno precisa visualizar aquilo, né? E nisso o GeoGebra vai facilitar que ele possa visualizar aquilo que ele está aprendendo, e não na geometria é aquilo que possibilita tornar um pouquinho mais palpável, muitas vezes. Planos de aula, um para cada uma dessas habilidades que eu sugeri, tá? Esses são os 2 livros da Ana Calef, que eu falei para vocês. Legal que ela traz exemplos, né? Ela traz atividades aqui, ideias de atividades. A professora, ela é muito famosa pela questão de ela ter montado, né, na faculdade dela aí, agora ela é aposentada, como se fosse um laboratório, né, um laboratório mesmo físico, manual, com os objetos manuais. Então, ela traz bastante interessante aqui, os livros dela são disponíveis, gratuitos, tá? E aqui eu trago os links do GeoGebra, um exemplo de material para cada um, para o quadrado, reta transversal, lugares geométricos e teorema de Pitágoras. Para lugares geométricos, eu achei interessante trazer um tutorial do YouTube, para que eu acho interessante construir com os alunos esse material, mas vocês acham facilmente lá naquela busca que eu comentei com vocês, porque depois que já está pronto, não fica tão interessante de analisar, tá?
Queria abrir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma observação, tá? E aqui está o nosso formulário, já vou abrir lá para vocês responderem. Aline, eu já abri, já coloquei aqui no chat também o link do formulário, tá? Ah, legal, Marcos. Eu ia lá abrir, eu acabei fechando, mas abri de novo. Então, só deixa aberto. Coloquei também um link do YouTube que ensina como usar o GeoGebra no celular, que alguém comentou aqui, o professor Roberto, acho que comentou, não, o Ednilson, comentou que usa o GeoGebra pelo celular, aí alguns professores queriam saber, né, como usar. E coloquei também, por último, o link lá da Google Play para baixar no celular o GeoGebra, mas aí também buscando pelo aplicativo de compras lá do Google, vocês conseguem baixar, tá? Ótimo, Marcos, muito obrigada. Realmente tem um aplicativo do celular que é bem útil. Para o celular, tem muito mais aplicativos de geometria dinâmica do que softwares para computadores. Vocês vão ver que, às vezes, vocês buscam pelo GeoGebra e vem muito similares, tem muita coisa. Né? Teve uma época que eu tinha uns 6, 7 softwares diferentes no celular que daria para usar aí de geometria, tá? Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada pela participação. Hoje quase que eu me empolguei, passei do horário, mas essa análise que eu queria trazer para vocês, essa questão de comparar esse plano de aula, veja que ele muda um pouco a linguagem, né? Que ele traz essas sugestões interessantes que eu acho que pode otimizar bastante, tá? Às vezes você perde um tempinho só analisando que são várias opções, né? Mas você ganha depois tendo um material quase pronto que você precisa fazer apenas algumas complementações. Ok? Muito obrigada. Responda o questionário hoje, pessoal. Não deixa para depois, senão a gente esquece com um monte de coisa que a gente tem para fazer nesse período aí. Muito obrigada, gente. Tchau.